O martelo bateu contra o bloco de carvalho. O som ecoou pelo salão do tribunal como um trovão seco, e Elara não baixou os olhos. Mesmo com as correntes tilintando em seus pulsos, ela manteve o queixo erguido. Uma jovem de 22 anos, sem família, sem protetor, acusada de um crime que não cometeu. A acusação? Falsificação de documentos, tentativa de roubar uma herança. Uma órfã ambiciosa demais, disseram. Uma criatura sem escrúpulos, mentiras. Cada palavra, uma mentira cuidadosamente tecida pelo homem que sentava na primeira fila com um sorriso, discreto. Seu tio. O homem que deveria protegê-la, mas que, em vez disso, forjou provas para roubar o que era dela por direito. O leiloeiro subiu ao estrado. Um homem baixo, de olhos pequenos que brilhavam com ganância. O leilão de servidão era uma prática cruel. Uma dama acusada de crime contra a propriedade poderia ser vendida para quitar suas dívidas. Uma mancha que jamais se apagaria. Os lances começaram baixos. Homens erguiam as mãos com descaso como se comprassem gado. E então, uma voz cortou o ar, grave, autoritária, gelada como o vento de montanha. Um homem alto deu um passo à frente. A luz das velas revelou traços duros, quase esculpidos em pedra. Olhos cinzentos como aço. Uma cicatriz fina cruzava sua mandíbula. O Duque de Eldridge. Seu nome correu pela galeria em sussurros nervosos. Conhecido por sua fortuna, seu temperamento implacável e por uma tragédia familiar que poucos ousavam mencionar. O valor que ele pronunciou era absurdo, exorbitante. O tipo de quantia que poderia comprar uma propriedade inteira. O leiloeiro engasgou. O juiz arregalou os olhos. E o tio de Elara empalideceu, mas logo sorriu, satisfeito em vê-la humilhada. O martelo bateu pela última vez. Elara pertencia agora ao Duque de Eldridge. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. E o que viu a fez estremecer. Não era apenas raiva. Era algo mais profundo. Uma dor antiga que ele pretendia curar às custas dela. A carruagem negra aguardava na praça. O brasão dos Eldridge na porta. Um falcão de asas abertas. Elara foi empurrada para dentro. A porta se fechou como uma sentença definitiva. O duque não a acompanhou. Ela viajou sozinha. Durante a viagem, sua mente vagou. Sua mãe pertencia a um ramo esquecido de uma família nobre. Antes de morrer, deixara para a filha uma herança legítima. Terras documentadas em uma carta selada. Seu pai guardara esse segredo para protegê-la. Mas a doença o levou antes de revelar a verdade. Elara descobriu a carta escondida entre seus pertences. Seu tio também a encontrou e decidiu que aquela herança seria dele. Forjou documentos, subornou testemunhas. O julgamento foi uma farsa. Tudo que restava a Elara era o medalhão que carregava junto ao peito. Dentro dele, a carta original que provava a verdade, sua única arma. E ela estava determinada a usá-la no momento certo. Horas depois, o castelo surgiu no horizonte. Torres de pedra escura recortadas contra o céu. Uma fortaleza imponente que parecia absorver a luz. Jardins labirínticos cercavam o terreno, e o vento carregava um sussurro que soava quase como um aviso. Uma governanta de rosto severo a aguardava. Senhora Whitmore. Ela deixou claro desde o primeiro instante que não toleraria desobediência. Elara serviria como dama de companhia para Lady Leora, a irmã do duque. Uma moça frágil que sofria de melancolia profunda desde um escândalo anos antes. O escândalo. O trauma que havia destruído a irmã do duque e alimentado o ódio dele. E por causa de rumores plantados pelo tio de Elara, ele acreditava que ela estava envolvida. Seu quarto era pequeno, na ala dos criados. Quando a porta se fechou, Elara finalmente permitiu que os joelhos cedessem. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Abriu o medalhão e olhou para a carta dobrada. O selo do tabelião brilhava à luz fraca. Uma promessa de verdade em meio a tantas mentiras.
Mas revelar agora seria inútil. Seu tio a desacreditaria novamente. Ela precisava de um momento certo, uma oportunidade, que expusesse a extensão completa de sua vilania. Até lá, sobreviveria, como sempre fizera. No terceiro dia, a senhora Whitmore a acordou com um balde de água fria jogado sobre seus lençóis. Elara saltou da cama, encharcada, tremendo. Você dormiu demais. Vá refazer o trabalho das criadas. Quero ver meu reflexo em cada peça. Elara passou 4 horas polindo, talheres que já brilhavam. E quando terminou, a governanta encontrou uma mancha invisível e mandou que recomeçasse do início. E então havia Lady Leora, uma sombra de mulher, bela, com cabelos dourados, mas com olhos que pareciam olhar para um lugar muito distante. Ela raramente falava. Sentava-se junto à janela por horas, perdida em memórias pesadas demais para suportar. Elara começou devagar. Um chá deixado discretamente, um chale quando o vento esfriava, flores frescas em seu quarto toda manhã. Aos poucos, Leora começou a notar. Um dia, murmurou um agradecimento. Na semana seguinte, permitiu que Elara escovasse seus cabelos. E em uma tarde chuvosa, ela finalmente falou. Contou sobre o homem que amara. Um pretendente. Encantador cheio de promessas. Ele a cortejara com flores e poemas, jurou amor eterno. Leora acreditara em cada palavra. Mas o homem era um canalha, interessado apenas na fortuna da família. Quando seu verdadeiro caráter foi exposto, ele fugiu. Deixou Leora para enfrentar sozinha a vergonha e os rumores. A sociedade foi cruel. Amigas viraram o rosto. Convites pararam de chegar. Os sussurros a seguiam por toda parte. Ela se recolheu ao castelo e nunca mais saiu. E o duque jurou vingança contra todos que considerava responsáveis. Agora Elara entendia o ódio nos olhos dele. Não era apenas raiva, era a dor de ver alguém que amava ser destruída. Ele estava errado sobre Elara, completamente errado, mas sua motivação vinha de um lugar de amor ferido. O duque a observava constantemente, nos corredores, durante as refeições, através das janelas. Aquele olhar a seguia como um falcão vigiando sua presa. Mas em vez de crueldade aberta, havia uma frieza calculada. Ordens transmitidas através da governanta, nunca diretamente. Distância mantida com rigor militar. Uma noite, ela se perdeu pelos corredores escuros procurando água, uma vela em sua mão, o coração acelerado. Dobrou uma esquina e deparou-se com ele. O duque estava parado diante de uma janela, olhando para os jardins sob a luz da lua. Sem o casaco formal, apenas camisa branca com mangas arregaçadas. Por um instante pareceu mais humano. Ele se virou ao ouvir seus passos. A luz da vela dançou, entre eles. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio carregado de perguntas não feitas. Então, ele simplesmente se afastou, desaparecendo na escuridão, como se ela fosse invisível. Uma carta chegou na terceira semana. Anônima, endereçada ao duque. Elara soube do conteúdo através dos criados. A carta acusava Elara de crimes ainda mais graves. Dizia que ela planejava seduzir o duque para recuperar sua fortuna, que sua docilidade era máscara para intenções nefastas. A caligrafia era disfarçada, mas Elara reconheceu o estilo. As frases, rebuscadas, as insinuações venenosas. Seu tio não estava satisfeito em vê-la humilhada. Queria destruí-la por completo. O duque não a confrontou, mas sua atitude mudou. A distância aumentou. E Leora, que finalmente começara a sorrir, voltou a se fechar em silêncio. Elara encontrava consolo apenas nos jardins, especialmente na estufa, uma estrutura de vidro e ferro nos fundos da propriedade, abrigando flores exóticas. Ali, cercada pelo perfume doce das orquídeas e calor úmido, ela podia fingir por alguns momentos que era livre. Foi na estufa que tudo começou a mudar. Ela estava sozinha naquela tarde,
arrumando vasos enquanto a chuva tamborilava no teto de vidro. Não ouviu os passos. Só percebeu que não estava sozinha quando uma sombra se projetou sobre a bancada e o aroma de sândalo cortou o ar. O Duque estava ali, parado a poucos passos, observando-a. Elara se endireitou, o coração disparado, mas manteve a compostura. Ele não disse nada, apenas olhou para ela, para as flores, para a chuva. Então caminhou até a bancada, pegou uma pétala caída, girando-a entre os dedos com delicadeza que contrastava com tudo que ela sabia sobre ele. O silêncio se esticou, carregado de tensão. Elara podia sentir o calor que emanava dele. Podia ver a rigidez de seus ombros, a forma como sua mandíbula se contraía como se lutasse contra algo dentro de si. Ele ergueu os olhos. Cinza encontrou castanho. E por um instante, as máscaras pareceram cair. Havia dor ali, confusão, e algo mais que fazia o ar parecer escasso. O Duque deu um passo à frente, depois outro. A distância encolheu até que Elara pudesse contar os cílios que emolduravam aquele olhar de tempestade. Ela não recuou. Não conseguia. A mão dele se ergueu lentamente. Seus dedos, ainda segurando aquela pétala, roçaram a bochecha dela em um toque. Tão leve que poderia ter sido imaginação. Elara prendeu a respiração. O mundo desapareceu. Os olhos dele desceram para seus lábios. Ela viu o momento em que sua determinação vacilou. Ele se inclinou. E então passos ecoaram pelo corredor. A porta da estufa se abriu e a chaperona de Liora entrou anunciando o chá da tarde. O Duque se afastou como se tivesse sido queimado. A máscara voltou com rapidez. Ele murmurou algo sobre compromissos e desapareceu. Elara permaneceu imóvel por muito tempo, as mãos tremendo, o coração em frangalhos. Aquilo não podia acontecer. Um envolvimento com o Duque seria sua ruína completa. E ainda assim, quando fechou os olhos, tudo o que via era o cinza daquele olhar e o calor daquele toque. Fantasma. O Duque a evitava com dedicação obsessiva. Não aparecia nos corredores quando ela passava, não comparecia às refeições, não frequentava a biblioteca nas horas que ela estaria lá. Mas Elara podia senti-lo. Uma tensão que pairava pelo castelo. Liora notou. Aconteceu algo entre vocês. Ela disse uma tarde sob uma pérgola de glicínias. Elara hesitou. Contar. Seria perigoso. Nada aconteceu. Mas quase aconteceu. E isso talvez seja ainda pior. Liora assentiu. Meu irmão passou anos construindo muralhas. Depois do que aconteceu comigo, ele jurou que nunca mais permitiria que ninguém se aproximasse. Mas muralhas que mantêm a dor fora também mantêm a felicidade. E acho que ele está começando a perceber isso. Naquela semana, Liora teve uma recaída. A melancolia voltou com força. Ela passou 3 dias trancada em seu quarto, recusando comida. Elara ignorou as ordens da governanta e permaneceu do lado, de fora da porta, falando mesmo sem resposta. Contou histórias, descreveu os jardins, leu poemas até a garganta doer. No 3º dia, a porta se abriu. Liora estava pálida, com olheiras profundas. Mas havia algo em seus olhos que não estava antes. Uma faísca pequena, frágil, mas presente. Ela estendeu a mão e Elara a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Juntas, desceram até a estufa. Trabalharam lado a lado, transplantando mudas, regando flores, trazendo ordem ao caos. O Duque as encontrou ao anoitecer. Elara ergueu os olhos, preparando-se para a frieza. Mas o que viu a fez congelar. Ele olhava para a irmã que sorria pela primeira vez em dias, e em seus olhos havia gratidão, ou talvez algo mais, profundo que ele não ousava nomear. Ele não disse nada, apenas assentiu na direção de Elara, um reconhecimento silencioso, e se retirou. Mas naquela noite, ela encontrou um ramalhete de flores silvestres sobre seu travesseiro. Flores que só cresciam em uma parte remota dos jardins. Flores que alguém precisaria procurar com dedicação.
No dia seguinte, encontrou um livro sobre sua cômoda. O mesmo volume de poesia que folheara na biblioteca quando pensava estar sozinha. Nenhum bilhete, nenhuma assinatura. Apenas o peso silencioso de alguém que a observava mais do que ela imaginava. A governanta negava conhecimento. Os criados trocavam olhares significativos. E Liora sorriu de uma forma que dizia mais do que palavras. Meu irmão nunca foi bom em esconder seus sentimentos. Ele apenas pensa que é. Uma noite, a inquietação a arrastou até o salão de música. Havia um piano ali, um instrumento magnífico que ela admirara, mas nunca ousara tocar. Naquela noite, algo a impeliu. Sentou-se no banco, os dedos pairando sobre as teclas. Lembrou-se de seu pai, das tardes que passavam juntos, das melodias que preenchiam sua casa modesta. Ela começou a tocar, uma peça simples, depois algo mais complexo. A música fluía como água represada que finalmente encontrava escape. Não. Percebeu que tinha companhia até a última nota se dissipar. O Duque estava parado na entrada, meio oculto pelas sombras. Seus olhos não carregavam acusação, apenas reconhecimento, como se entendesse a dor que ela tentava expressar. Ele não disse nada. Apenas assentiu e desapareceu. Mas na manhã seguinte, encontrou uma partitura nova sobre o piano. Uma peça que ela nunca vira, com uma dedicatória em caligrafia elegante, para que os silêncios sejam menos pesados. O baile de outono era a tradição da família, uma celebração íntima para vizinhos próximos. Uma oportunidade para Liora praticar habilidades sociais em ambiente controlado. Elara não deveria participar, mas sua função exigia que permanecesse próxima a Liora. Vestida em um simples vestido azul escuro emprestado pela governanta, ela se viu no canto do salão enquanto a música começava. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal, centenas de velas, perfumes florais e vinho especiado. Convidados giravam em turbilhão de sedas e brocados. Elara se sentia invisível, uma sombra entre cores vibrantes. Então, sentiu o toque em seu cotovelo. O Duque estava ali, impecável em traje formal, os olhos fixos nela com intensidade que a fez esquecer como respirar. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Elara sabia que deveria recusar, sabia que aceitar seria loucura, que cada par de olhos se voltaria para eles, mas sua mão se ergueu como se tivesse vontade própria. Ele a conduziu para o centro do salão. A música mudou, tornando-se mais lenta, mais íntima. Uma valsa que parecia composta para aquele momento. Eles dançaram. O mundo desapareceu. Existiam apenas eles dois, girando em círculos lentos, os olhos presos um no outro. Quando ele se inclinou, aproximando os lábios de seu ouvido, ela esqueceu como seu próprio nome soava. Ele sussurrou: "Eu não consigo acreditar que você seja o que dizem." As palavras a atingiram como um raio. Ela ergueu os olhos. Não havia acusação. Não havia frieza. Apenas vulnerabilidade crua que parecia custar-lhe mais do que ele jamais admitiria. Ela abriu a boca para responder, para finalmente contar a verdade. Mas antes que pudesse, um tumulto irrompeu. Um mensageiro chegou, ofegante coberto de poeira, trazendo notícias urgentes. O Duque se afastou, a expressão se fechando como porta que se tranca. Ele caminhou até o mensageiro, trocou palavras que Elara não ouviu, e quando se virou, a frieza havia retornado em força total. As notícias eram de seu tio, novas acusações mais graves, alegações de que Elara estivera em contato com inimigos da família, que planejava usar sua posição para obter informações comprometedoras, exigências de que fosse removida imediatamente. A música parou. Os convidados observavam em silêncio chocado. Elara permaneceu sozinha no centro do piso vazio, sentindo os olhares que a perfuravam como adagas. Ela foi escoltada de volta a seus aposentos como prisioneira. Liora tentou intervir.
mas foi silenciada por um olhar do irmão. O duque não disse uma palavra, desaparecendo com a carta do tio apertada em sua mão. Elara não dormiu. Sentada na beira da cama, segurava o medalhão contra o peito. A tentação de revelar tudo era quase insuportável. Uma única carta e ela poderia provar sua inocência. Mas não seria suficiente. Seu tio era astuto demais. Ele encontraria uma forma de desacreditar o documento, de plantar mais dúvidas. Ela precisava de algo mais. Precisava expô-lo completamente, de uma forma que não deixasse margem para manobras. A convocação veio ao amanhecer. O duque a esperava na biblioteca. Elara se vestiu com dedos trêmulos e caminhou pelos corredores, com o coração na garganta. Ele estava de pé diante da lareira. Não se virou quando ela entrou, mas ela viu seus ombros se enrijecerem. O silêncio se esticou, pesado como chumbo. Então ele falou. Sua voz era controlada, mas havia algo mais por baixo, algo que poderia ser dor ou raiva ou uma mistura de ambos. Ela precisava partir. A palavra caiu como sentença de morte. Elara sentiu o chão oscilar, mas se forçou a permanecer ereta. Ele a mandaria de volta ao tribunal. As acusações seriam reavaliadas, e se ela fosse considerada culpada novamente, enfrentaria as consequências previstas pela lei. Era a coisa mais cruel que ele poderia fazer. Devolvê-la às mãos de seu tio, ao sistema que já a havia condenado injustamente. Elara ergueu os olhos. A raiva que sentiu quase a fez perder o controle. Ela queria gritar. Queria mostrar a carta em seu medalhão, provar sua inocência, forçá-lo a ver a verdade. Mas algo a deteve. Não era medo. Era a compreensão de que, mesmo se mostrasse a prova agora, ele encontraria uma razão para duvidar. A carta de seu tio havia reacendido suas suspeitas. Nenhum documento atravessaria as muralhas que ele havia erguido novamente. Ele precisava escolher acreditar nela. Não por causa de provas, mas por causa de tudo que haviam vivido. E se ele não era capaz disso, então talvez ela estivesse lutando por algo que nunca existira. Ela não disse nada. Não implorou, não chorou, não tentou se defender. Apenas assentiu uma vez, virou as costas e caminhou para fora com a dignidade que lhe restava. O som de seus passos ecoou como uma despedida. Ela sentiu os olhos dele em suas costas. Sentiu o peso de palavras não ditas. Mas não se virou. Se olhasse para trás, se visse qualquer hesitação, sua resolução se quebraria. E ela já havia sido quebrada vezes demais. A carruagem partiria naquela tarde. Elara passou as horas reunindo os poucos pertences que tinha, enquanto a chuva batia contra a janela como dedos insistentes. Liora veio vê-la. A moça estava pálida, com olhos vermelhos, de choro. Quando abraçou Elara, seus ombros tremiam com soluços. Eu sei que você é inocente. Eu sei porque vi como você cuida das pessoas. Meu irmão está errado, mas ele tem tanto medo de ser enganado novamente que não consegue ver a verdade. Elara retribuiu o abraço, engolindo as próprias lágrimas. Cuide dele. Ele carrega um peso que não deveria carregar, sozinho. E quando se afastou, pressionou algo na mão de Liora, uma carta selada. Se algo me acontecer, envie isso para o endereço indicado. É importante. A carruagem aguardava no pátio, negra e ameaçadora sob o céu cinzento. Os criados observavam com expressões mistas de pena e alívio. O duque não estava presente. Claro que não. Provavelmente estava em seus aposentos, convencendo-se de que havia feito a coisa certa. Elara entrou na carruagem sem olhar para trás. O caminho até o tribunal seria longo. Horas de solidão, tempo suficiente para pensar, para planejar, para se preparar. Mas mal haviam deixado os portões quando a carruagem parou abruptamente. Elara ouviu vozes alteradas, o relinchar nervoso dos cavalos, e então a porta se abriu de um só golpe. Não era o duque. Era Liora, encharcada até os ossos, os olhos brilhando com determinação que Elara nunca vira. Eu não enviei a carta. Eu a abri.
Eu li, e eu sei o que precisa ser feito. Na mão dela estava o medalhão de Elara, aberto, revelando a carta selada. E ao seu lado, com uma expressão que Elara não conseguiu decifrar, estava o Duque de Eldridge. A sala de audiências do cartório não era grande, mas naquela manhã parecia ainda menor. Cada cadeira ocupada, cada canto preenchido por rostos curiosos que vinham testemunhar o escândalo do ano. Elara estava de pé diante do magistrado, as mãos unidas para esconder o tremor. A seu lado, o duque permanecia impassível, sua presença uma fortaleza silenciosa. As horas que se seguiram à interrupção de Liora haviam sido um turbilhão, explicações atropeladas, revelações sussurradas e uma decisão tomada antes do sol nascer. A carta no medalhão era genuína. O selo do tabelião era autêntico, reconhecido pelo próprio duque que, por coincidência, havia feito negócios com aquele mesmo cartório anos antes. O documento provava não apenas a herança legítima de Elara, mas também expunha as falsificações de seu tio. Era a prova que ela esperava. O momento certo que finalmente havia chegado. O magistrado examinou o documento com olhos estreitados, comparando-o com os papéis do julgamento original. A tensão no ar era quase palpável. Um silêncio que parecia sugar todo o oxigênio. O tio estava presente, sentado na primeira fila, com a mesma expressão de falsa piedade. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Um brilho de preocupação que ele não conseguia esconder. Quando seus olhos encontraram os de Elara, ela viu algo que a fez sentir satisfação amarga. Medo. Pela primeira vez desde que toda aquela farsa começara, seu tio tinha medo. O magistrado chamou testemunhas. O tabelião que havia autenticado a carta original compareceu. Um homem idoso de barba grisalha que confirmou a legitimidade do documento com voz firme. Ele descreveu o dia em que o selo fora aplicado, os detalhes do encontro com a mãe de Elara, a autenticidade incontestável da assinatura. Um perito em caligrafia foi convocado. Ele trouxe lupa e instrumentos de medição. Passou longos minutos examinando os documentos. Quando ergueu a cabeça, seu veredicto foi devastador. Os papéis apresentados pelo tio eram falsificações grosseiras. As tintas não correspondiam à época alegada. Os selos haviam sido reproduzidos com imperfeições. E a assinatura que supostamente provava a fraude de Elara era uma cópia mal feita que ele próprio havia adulterado. A cada revelação, o rosto do tio perdia mais cor. Ele começou a suar, a mexer-se, a lançar olhares, desesperados para a porta como animal encurralado. As testemunhas que ele subornara começaram a recuar. Contradiziam seus próprios depoimentos quando confrontadas com a evidência. Uma delas, uma mulher que trabalhara como criada, desabou em lágrimas. Confessou que fora ameaçada, que o tio prometera destruir sua família se ela não mentisse. Outra testemunha, um escrivão que supostamente vira Elara forjando documentos, admitiu que nunca sequer a conhecera. O tio lhe pagara para inventar a história. Ele aceitara porque precisava de dinheiro para tratar uma filha doente. O salão estava em silêncio absoluto quando o magistrado finalmente ergueu os olhos. O magistrado pronunciou as palavras que Elara jamais esqueceria. O documento era autêntico. A herança era dela por direito. E as acusações originais haviam sido baseadas em evidências forjadas, testemunhos comprados e mentiras deliberadamente plantadas para destruir uma jovem inocente. O burburinho que se seguiu foi ensurdecedor. Vozes se sobrepunham em exclamações de espanto e indignação. E no meio daquele caos, o tio de Ditirice, Elara tentava se esgueirar para a porta dos fundos. Ele não conseguiu. 2 oficiais o interceptaram antes que pudesse escapar. As acusações contra ele foram formalizadas ali mesmo. Fraude, suborno, falsificação de documentos, calúnia contra uma dama de boa linhagem. As correntes que tilintaram em seus pulsos
eram as mesmas que haviam prendido Elara meses antes. A ironia não passou despercebida. Ele foi arrastado para fora sob um coro de vaias e insultos, sua reputação despedaçada, além de qualquer reparo. A justiça havia prevalecido. Elara permaneceu imóvel enquanto a sala se esvaziava. Seus joelhos tremiam, seu coração batia de forma errática, e ela não tinha certeza se conseguiria dar um passo sem desabar. Então sentiu uma presença a seu lado. O Duque estava ali, mais próximo do que jamais estivera, seus olhos fixos nela, com uma expressão que ela finalmente conseguia decifrar: arrependimento, vergonha e algo mais que fazia seu coração falhar uma batida. Ele estendeu a mão, não de forma exigente, não como ordem, apenas uma oferta, um convite, uma promessa silenciosa. Elara olhou para aquela mão por um longo momento. Pensou em tudo que havia sofrido, em todas as humilhações, em todas as noites que chorara sozinha. Pensou também nos momentos de gentileza escondidos sob a frieza, nos presentes que apareciam sem explicação, nos olhares que a seguiam, e no homem que havia corrido atrás de uma carruagem na chuva, disposto a admitir que estava errado. Ela colocou sua mão na dele. O calor que a envolveu foi como voltar para casa depois de uma longa jornada. Os dedos dele se fecharam ao redor dos seus com firmeza que prometia não soltar. Eles saíram do cartório juntos, sob o sol que finalmente rompia as nuvens. Os rostos que os observavam já não carregavam julgamento, apenas curiosidade e, em alguns casos, admiração. A carruagem dos Eldridge aguardava. Não mais uma prisão, mas um caminho de volta. Liora os esperava dentro, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Ela abraçou Elara assim que ela entrou, sussurrando palavras de alívio e alegria que se misturavam em um único som de felicidade. O Duque subiu em seguida, sentando-se ao lado de Elara de uma forma que parecia natural, como se sempre tivesse sido ali seu lugar. A viagem de volta ao castelo foi silenciosa, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas e futuros ainda não escritos. Quando os portões da propriedade se abriram, Elara olhou pela janela e viu o castelo sob uma luz completamente diferente. As torres que antes pareciam ameaçadoras agora se erguiam como sentinelas protetoras. Os jardins que haviam sido seu refúgio agora prometiam ser seu lar. O Duque a ajudou a descer da carruagem, sua mão permanecendo na dela por um momento mais longo que o necessário. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia uma conversa inteira que não precisava de palavras. Havia muito a ser resolvido. Questões legais sobre a herança recuperada, decisões sobre o futuro, conversas difíceis que ainda precisavam acontecer. Mas tudo isso poderia esperar. Por agora, bastava aquele momento. O sol na pele, o vento nos cabelos e a certeza de que, depois de tanta escuridão, a luz finalmente havia encontrado seu caminho. Elara sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. E quando o Duque retribuiu, sua expressão suavizada de uma forma que ela jamais vira, ela soube que o que os aguardava seria construído sobre uma base de verdade. A justiça havia prevalecido, a verdade havia vencido, e o amor, contra todas as probabilidades, havia encontrado um caminho através das cinzas da vingança. Se você ficou emocionado com essa história de vingança que se transformou em redenção e amor verdadeiro, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova que vai mexer com seu coração. Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te emocionou? O momento que ele a comprou no leilão? A descoberta da verdade? Ou o final feliz? Compartilha com aquele amigo que adora uma boa história e já corre para assistir a próxima. Tenho certeza que você vai